Olá, graça e paz, queridos alunos e alunas. Bem-vindos à nossa aula do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Nesta ocasião, nesta segunda aula, vamos estudar um tema muito interessante que são os ecos dos temas dos Cânticos do Servo na teologia paulina. Os Cânticos do Servo. Eu não sei se você, prezado aluno e aluna, sabe exatamente do que se trata, mas que no livro do profeta Isaías existem textos que são poemas, que são chamados de Cânticos dos Servos. São 4 poemas no livro do profeta Isaías, particularmente naquilo que se chama de Deutero Isaías, que está situado entre os capítulos 40 e 55. Nós temos 4 poemas que têm como assunto a figura do servo de Adonai, do servo do Senhor. Então, o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar como que os temas, ou os ecos, vamos chamar de ecos, dos poemas do servo sofredor, como que eles ressoam nos textos de Paulo, né? Porque os textos paulinos, eles contêm alusões, eles contêm citações, eles contêm ecos destes poemas encontrados no livro de Isaías. Inclusive, eu até recomendo com muito fervor que os alunos, vocês alunos, estudem, leiam esses textos, que são textos preciosos e que a tradição cristã utilizou-se bastante desses textos, aplicando-os à pessoa de Jesus de Nazaré, de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A tradição cristã identificou esses temas, e isto é de conhecimento já bastante amplo, amplamente conhecido, de que esses temas dos servos do Senhor estão no Novo Testamento aplicados a Jesus. O que é interessante nesta aula de hoje é que nós vamos verificar a maneira como Paulo trabalhou esses temas nas suas cartas. Então, nesse estudo, nós vamos refletir sobre alguns desses temas envolvendo, né, os cânticos do servo. Então, assim, só para poder definir aonde que esses textos aparecem, né? Esses textos, ou esses poemas, vão aparecer em Isaías 42, de 1 a 9. Por exemplo, eu posso aqui já abrir esse texto. Isaías 42, de 1 a 9, eu vou ler aqui com vocês, já para a gente ter uma noção de como que, do que se trata esse texto. Então, Isaías 42, de 1 a 9, diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, não apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Senhor, assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, e este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura.
Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e as novas coisas eu vos anuncio antes que sucedam. Eu vou-las farei ouvir. Bem, a respeito desse texto, eu posso destacar aqui alguns pontos interessantes. Veja só o versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, ou seja, em quem a minha alma tem prazer. Pus sobre ele meu espírito, ele promulgará o direito aos gentios. Observa que este texto ele foi aludido no texto de Marcos por ocasião do batismo de Jesus. O evangelista ele utilizou-se de Isaías 42:1 na construção da narrativa, né? E veja que ele alude ou evoca em Marcos, capítulo 1, evoca o texto de Isaías, mas tem diferenças. Veja, por exemplo, eis aqui o meu servo. Lá no batismo, ele diz, este é o meu filho. Olha só, em quem me agrado. Olha aqui, em quem a minha alma se compraz. Aí o que acontece? O texto diz que a voz foi ouvida do céu e foi visto o Espírito descendo sobre Jesus em forma de pomba. Então você veja, nesse texto tem esses elementos todos, só que com diferenças. O servo de Adonai, ele é chamado de servo. Lá no texto de Marcos, quer ver? Vamos para Marcos agora. Guarda isso, tá? Aqui em Isaías, bom, eu posso até colocar aqui um do lado do outro. Olha só, vou abrir aqui esses dois textos para que os irmãos possam perceber claramente o que eu estou dizendo. Eu vou abrir o Isaías 42:1. Eu vou abrir o Marcos, capítulo de número 9. Então, olha só, vou abrir Marcos aqui. Repara bem aqui, ó. Na ocasião do batismo, ó, olha só, naqueles dias, Marcos 1:9, veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, ó, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. O Espírito. Aqui, em Marcos 1:10, fala do Espírito. Em Isaías 42, também fala que Deus pôs sobre o servo o Espírito. Ó. Aqui em Marcos 1:11, repara, foi ouvida uma voz dos céus dizendo, tu és o meu filho amado. Aqui está, eis aqui o meu servo. Em ti me agrado, em ti eu tenho prazer, em ti me comprazo. Ó, em quem a minha alma se compraz. Então você veja que, na realidade, eu estou citando esse texto para mostrar que os poemas do servo sempre foram utilizados no Novo Testamento como aplicação direta à pessoa de Jesus. Eu vou dar mais um exemplo, que é o Isaías 53, que todos nós conhecemos, 53:4. Verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Esse texto tem a ver com o servo sofredor. O servo de Adonai, que é o servo sofredor. O Novo Testamento aplicou este poema diretamente à pessoa de Jesus, que ele foi levado como ovelha ao matadouro, né? Como cordeiro ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, né? Ele não abriu a boca e tal, e ele foi moído pelas nossas transgressões. Até aí não há novidade, né? Mas é sempre importante a gente fazer essas conexões para poder a gente ver como que o Novo Testamento se utilizou desses textos. Agora, o elemento novo é o que eu vou trazer nessa aula. Como que Paulo utilizou-se dos poemas do servo sofredor. De início, logo, já vou mostrar para você o seguinte. Paulo identificou a missão do servo
Claro que ele sabe que o escopo maior dessas profecias apontam para Jesus. Porém, Paulo aplicou a si mesmo a sua própria missão, elementos e componentes da missão do servo do Senhor, dos cânticos de Isaías. Então, a missão de Paulo aos gentios, na própria descrição de Paulo, tem as características da missão deste servo do Senhor que está no livro de Isaías, em todas essas porções, Isaías 42, 49, 50 e 52, 53. Paulo estaria persuadido de que, na experiência que ele teve com Jesus lá em Damasco, ele havia sido escolhido para completar a missão do servo. Veja só, nessa tabela. Veja só, em Isaías 42, 7, está escrito que o servo de Adonai recebeu a incumbência de abrir os olhos aos cegos. Está lá em Isaías 42, 7. E para tirar da prisão o cativo e do cárcere os que jazem nas trevas. Repara bem como que Paulo, ao descrever o seu ministério, o seu chamado, olha o que ele diz em Atos 26, 18. Para abrir os olhos e converter, no caso aqui os gentios, né? Abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Quer dizer, Jesus está falando para Paulo que o levantou e o constituiu para abrir os olhos dos gentios e os converter das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Então você veja que quando Paulo descreve a missão dele em Atos 26, ele está falando, né, para o rei Agripa, em Atos capítulo 26. Ele diz que Jesus, que apareceu para ele, o comissionou, né? Paulo dizendo para Agripa que o Senhor o constituiu para abrir os olhos aos cegos. Então, fica claro aqui que Paulo está aludindo claramente, é uma alusão clara, abrir os olhos, converter das trevas para a luz, da prisão, o texto do Isaías 42 fala da prisão, o cativo do cárcere, tirar o cativo da prisão. Veja só, por exemplo, em Isaías 49, né, o texto do profeta Isaías diz assim, no capítulo 49, versículo 6. Sim, diz ele, pouco é seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, e para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Luz para os gentios. Então, o servo do Senhor é luz para os gentios. Veja que em Atos 13, 47, Paulo diz assim, aliás, está escrito assim em Atos, porque o Senhor assim nolo determinou. Essas são palavras de Paulo. O Senhor nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Repara que em Isaías 49, 6, veja comigo aí na tabela. Em Isaías 49, 6, o texto diz, Deus dizendo para o servo, te dei como luz para os gentios, para ser a minha salvação até a extremidade da terra. Em Atos 13, 47, Paulo diz que o Senhor o constituiu para a luz dos gentios, a fim de que Paulo seja para a salvação dos gentios até os confins da terra. Quer dizer, aqui nós temos claramente a citação de uma parte de Isaías 46 aplicada ao próprio ministério do apóstolo Paulo. Veja que, evidentemente, a aplicação maior dos poemas do servo é evidente que se refere a Jesus, que apontam para Jesus. Porém, Paulo, e aqui está o elemento novo, como eu disse, ele aplica ao seu próprio ministério aspectos do ministério do servo do Senhor.
dos poemas de Isaías. Veja, por exemplo, em Isaías 49:1, está escrito assim: ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome. Veja que Paulo, ao falar a respeito do seu chamado, ele disse, em Gálatas 1,15, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Enquanto em Isaías 49 diz, o Senhor me chamou desde o ventre, Paulo diz, o Senhor me chamou antes de eu nascer. Quer dizer, alusão ao chamado, né, ainda em fase uterina ou pré-uterina, ou antes de eu nascer, ou desde o ventre da minha mãe. Enfim, Paulo foi chamado antes de nascer, portanto, antes da concepção, ele estava no ventre da própria mãe. Então, Isaías 49 é uma passagem aludida por Paulo em Gálatas, capítulo 1, versículo 15. É uma alusão aqui, né, do chamado antes do nascimento. Então, vejam que o apóstolo Paulo, ele claramente se utiliza desses textos, da temática do servo, aplicando ao seu próprio ministério. Qual é a obra que o servo de Adonai deve realizar entre os gentios? É interessante a gente notar isso, porque o ministério de Paulo, sendo totalmente focado aos gentios, né? Paulo é chamado de apóstolo aos gentios. Ao verificarmos a obra que o servo de Adonai deve realizar junto aos gentios, nós vamos começando a estabelecer as pontes, né, ou os pontos de contato, ou as pontes entre os poemas do servo e os textos paulinos. Veja só, por exemplo, a obra do servo de Adonai entre os gentios. Primeiro, executará o juízo. Está lá em Isaías 42, versículo 1 e 3-4. Segundo lugar, está escrito que os gentios esperarão em seu nome, no nome de Jesus. Que esse servo estabelecerá aliança com eles. Também diz que trará salvação até os confins da terra, até a extremidade da terra. Que ele restaurará a herança desolada e levará muitos a usufruírem dela. Isaías 53:12. É dito que o servo de Adonai vai converter os gentios, vai abrir os seus olhos e libertá-los das trevas e da potestade de Satanás para Deus. E também é dito que esse servo haverá de levar abundância aos gentios. Prossegue dizendo que o servo levará o pecado de todos, está lá naquele clássico texto de Isaías 53. A vida e obra do servo será admirada pelos povos. A conversão dos gentios será algo novo, totalmente novo. Está lá em Isaías 42, no versículo 9, onde é dito o seguinte, veja, é dito o seguinte, eis que as primeiras predições já passaram e já se cumpriram, e as novas coisas eu vos anuncio. Que coisas é essa? Que aqueles que estão na extremidade da terra, ou seja, para além das fronteiras de Israel, conhecerão o Senhor. E é através desse servo. Veja, a maioria desses temas citados ocorre nos textos de Paulo. A maioria. O servo é a expressão pura da misericórdia de Deus, não apenas intramuros, dentro da comunidade judaica, mas, sobretudo, extramuros, bem para fora dos limites de Israel, o Senhor haveria de alcançar as extremidades da terra. Ele chama de ilhas do mar. Quer dizer, os pontos mais longínquos, as extremidades da terra, haveria de alcançar toda tribo, língua, povo e nação. E, evidentemente,
quem é que vai levar essa mensagem para os gentios? Porque é o servo que vai levar. Paulo, aqui é importante a gente entender, Paulo não se coloca no lugar de Jesus para cumprir a profecia do servo de Adonai em Isaías. Veja, mas é Jesus através de Paulo. É Jesus através do ministério de Paulo. Ou seja, Paulo se vê como um instrumento para cumprir as profecias do servo com respeito aos gentios. Através da vida de Paulo, o servo do Senhor, que é Jesus, utilizando-se de Paulo, vai cumprir essas profecias todas que estão nos poemas de Isaías com respeito ao servo do Senhor. Isso é muito lindo, né? Isso é maravilhoso. Tem alguns temas que estão dentro dos textos de Paulo e que fazem parte da temática do servo. Eu queria examinar com vocês alguns deles. O primeiro deles é o tema da esperança e do julgamento. Então, em Isaías 42, versículo 4, pela Septuaginta, né, que é o texto grego, diz assim: e em seu nome as nações esperarão. As nações esperarão no nome do servo do Senhor. As nações estavam sem esperança, mas passam a ter esperança por conta, não é, do servo do Senhor, cuja luz haveria de iluminar as trevas aonde as nações estavam, né? O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Para Paulo, o objeto da esperança dos gentios está relacionada à promessa que Deus faz a Abraão. Qual é a promessa que Deus faz a Abraão? Em ti, Abraão, ou em tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Quer dizer, não apenas Israel, mas Israel seria o meio, Israel seria um instrumento para que, por meio dessa descendência de Abraão, que é Israel, as nações seriam alcançadas. Nós sabemos que Israel não cumpriu essa missão de ser um sacerdócio divino de Deus para as nações. Então, o que o Senhor fez? O Senhor, então, enviou o próprio filho, esse filho de Abraão, né, o mais ilustre dos filhos de Abraão, esse descendente de Judá, e como um verdadeiro representante de Israel, Jesus, ele cumpre perfeitamente essa palavra de que em Cristo, nessa descendência de Abraão, serão abençoadas todas as nações, os gentios, os povos não judeus, povos que não são, ou que estão para além das fronteiras de Israel, povos longínquos. Isso é fantástico, né? Então, essa promessa que Deus fez a Abraão e também aos demais patriarcas, ela se cumpre plenamente no servo do Senhor, que é Jesus. Porém, Paulo é que vai ser esse instrumento de Jesus. Paulo vai ser esse ministro, cooperador, e por meio dele essa profecia se cumpre. Porque, veja, Jesus mesmo ficou dentro dos limites da terra de Israel, o ministério terreno de Jesus ficou dentro dos limites. Então, ele pregou, primariamente, anunciou o reino de Deus aos judeus. Ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Então, Jesus pregou primariamente para o povo de Israel. O evangelho é pregado primeiro ao judeu. Jesus pregou primeiro a Israel. E foi crucificado dentro de Israel, né? Ele foi crucificado dentro dos limites territoriais de Israel, e ali ele ressuscitou, e ali ele derramou o Espírito, justamente para que essa palavra não ficasse circunscrita aos limites territoriais de Israel, e ele pudesse capacitar os primeiros crentes
para que levassem o evangelho para além fronteiras, né? Primeiro, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus não levou pessoalmente o evangelho para além das fronteiras de Israel. Mas quem é que fez isso? Quem é que deu esse start para que a missão de alcançar os confins da terra começasse? Foi justamente, nós sabemos, não é? O nosso querido apóstolo Paulo. Foi através dele que o servo de Adonai, porque veja, o servo de Adonai viveu nele, ele disse: Cristo vive em mim, não sou mais eu quem vive. Então Paulo se via como sendo um homem habitado por Cristo e um homem com a mente de Cristo plenamente possuído pelo Espírito de Cristo para levar o evangelho de Cristo até os confins da terra. Então, para Paulo levou a esperança do Messias, do servo do Senhor, até os confins da terra. Veja que Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. O livro de Atos, ele tem esse movimento, né? Começa com o evangelho em Jerusalém, depois há uma perseguição à igreja. Os apóstolos permanecem, mas os irmãos saem de Jerusalém, vão para a Judéia, chegam na Samaria. Então está se cumprindo isso aí, né? Atos 1:8. Jerusalém, Judéia, Samaria. Quando chega no capítulo 13, o evangelho ele é direcionado aos confins da terra. E ali Paulo começa o ministério. E no capítulo 28 de Atos, é interessante que no capítulo 28, Paulo, preso em Roma, capital do império, coração do império, os confins da terra. Os confins da terra é o coração do império, que é a capital de Roma. E Paulo está preso ali, e ali a prisão dele trouxe conhecimento do evangelho, como nós sabemos que as algemas de Paulo trouxeram glória para Deus e para o nome de Cristo. E mesmo preso, diz o texto de Atos que ele recebia pessoas na casa dele. Os romanos são gentios e vinham até a casa de Paulo para ouvir o evangelho. E assim a promessa se cumpre. A promessa se cumpre de levar o evangelho aos gentios, e as nações os gentios passam a esperar em Jesus. Então, para Paulo, há uma relação fundamental entre a ressurreição de Jesus e a esperança final, a ressurreição de todos aqueles que são de Cristo. De todos. Na vinda, ou na parousia de Cristo, Jesus julgará as nações, os vivos e os mortos, bem como ressuscitará os mortos e os revestirá, né, da incorruptibilidade. Esse fundamento da esperança é o Deus vivo. Paulo fala que o Deus vivo é o fundamento da esperança. Então, os gentios esperam nele, e esse fundamento é o Deus vivo. Cristo é apresentado como objeto dessa esperança, conforme 1 Tessalonicenses 1:3. Portanto, Paulo é esse shaliach, ou enviado de Cristo, apóstolo, em hebraico é shaliach, e em grego é apóstolos, que é o enviado. Esse Paulo, ele vai proclamar essa esperança, que é Cristo, para promover a esperança da vida eterna. Então, a missão de Paulo é levar a salvação a todos os gentios. Vou abrir aqui o texto de 1 Timóteo 2:7. Então, o texto diz assim: para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Paulo se via assim, mestre dos gentios na fé e na verdade. Vou abrir aqui mais um texto.
daqui a pouquinho. Então, a identificação de Paulo como servo de Deus, como está lá em título, né? Paulo, servo de Deus e de Cristo, o coloca numa relação especial, né, com o servo de Adonai, descrito em Isaías. Paulo se via como este servo. Não exatamente que ele vai substituir Jesus no cumprimento dessa missão, como eu já disse, mas Paulo ele vai ser extensão. O ministério de Paulo vai ser uma extensão do ministério de Cristo, quer dizer, Cristo vai operar por meio de Paulo. E Paulo é esse servo que está a serviço do servo de Adonai. A esperança paulina parece ter sido influenciada por Isaías 42:4. É o texto que nós vimos aqui, vou colocar novamente. Isaías 42:4. Veja lá, Isaías 42:4. A respeito do servo é dito assim: não desanimará, nem se quebrará, até que se ponha na terra o direito. As terras do mar aguardarão a sua doutrina. Olha que interessante, as terras do mar. As ilhas aguardarão a sua doutrina, lugares longínquos, os gentios, povos que nunca ouviram, que nunca clamaram pelo nome do Senhor, do Eterno. Esses haveriam de ouvir a doutrina do Eterno. O discurso de Paulo no Areópago, por exemplo, lá em Atos 17, de 24 a 26, parece aludir a Isaías 42:5. Vou abrir aqui Atos 17, Isaías 42. Porque, assim, aula de Bíblia é bom a gente consultar a Bíblia, né? Teologia do Antigo Testamento, sem o texto não adianta. Então, vou colocar aqui Isaías 42:4 e Atos 17:24. Atos 17:24. Atos 17:24. O texto diz assim, olha só o versículo 5 de Isaías 42. Assim diz o Senhor, assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Observem como Paulo alude esse texto em Atos 17:24, quando ele está em pleno coração da Grécia. Paulo diz assim, ele está no Areópago, né? Nós sabemos disso. Ali, vamos dizer assim, no coração da filosofia, no coração da Grécia. Paulo, ele diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Repara como ele está aludindo a Isaías 42:5. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Olha o que está escrito aqui. Ele é o que dá fôlego de vida ao povo que nela está, na terra, e o espírito aos que andam nela. Ele dá a vida, a respiração e tudo mais. Então é clara alusão ao texto de Isaías 42, no versículo de número 5. Quer dizer, são temas que ele se utiliza tanto nos seus livros quanto na sua pregação, no seu ensino, né?
E isso é algo assim muito interessante. Então, a missão de Paulo, Isaías, Atos 26, 18, é descrita nos termos da missão do servo. Vamos ver isso aqui de novo. Atos 26, 18, Isaías 42, 16. Vejam só comigo aqui na Bíblia. Atos 26, 18. Isaías 42, 7. Olha só. Para abrires, aqui está o poema do servo. Para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Veja só Atos 26, 18. Para abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Abrir os olhos e converter das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. O texto aí diz para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Então é claríssima a alusão aqui em Atos 26, está dentro do contexto do discurso de Paulo, da fala de Paulo, né? Paulo descrevendo para o rei Agripa o seu chamado, né? O chamado que Jesus lhe deu. Uma claríssima alusão aos poemas do servo de Adonai. Então, o primeiro tema que nós vemos Paulo trabalhando, né, tanto nas suas cartas quanto nas suas falas, é justamente a questão da esperança dos gentios no servo de Adonai e do julgamento que está destinado para o último dia. Vamos ver aqui a questão da herança. O servo vai receber uma terra deserta como herança. E por meio dele muitos receberão herança. Quer dizer, ele na verdade vai ser uma troca bastante desigual, né? Ele vai receber uma terra deserta e vai dar uma herança maravilhosa para aqueles que são abençoados por ele. Para Paulo, a herança que o servo vai dar é a vida eterna. A herança é o reino de Deus, o reino de Cristo, conforme Efésios 5:5, 1 Coríntios 6:9. A glória é ser desfrutada por todos os santos. Essa é a herança da vida eterna, da imortalidade, do reino de Deus. Essa herança não é recebida pela observância da lei. Para Paulo, essa herança é recebida pela fé. Os herdeiros não são linhagem natural de Abraão. Isso aqui é interessante, né? Porque Paulo vai dizer que os herdeiros não são propriamente os da carne, mas são os da fé. Porque não adianta ser filho de Abraão segundo a carne, mas se não houver fé, de nada aproveita. Então, os herdeiros são os da fé. E os da fé inclui tanto aqueles que são descendência natural, que creem, quanto aqueles que não são descendência natural, mas que se tornaram filhos de Abraão pela fé. Então, Paulo ele vai dizer que Abraão tem filhos, filhos da fé. O Espírito, que no caso são gentios, né? Inclui os gentios. O Espírito é o penhor dessa herança. O que é o penhor? O penhor é a garantia, né? É uma garantia que se dá, é como se fosse assim um adiantamento, é um adiantamento que se recebe como garantia de que tudo aquilo que foi prometido será dado em tempo oportuno. Então, o Espírito é o penhor. O Espírito é como se fosse a primeira parte dessa grande herança. A participação dos gentios na herança
é um mistério, né? Paulo disse que os gentios são coparticipantes da promessa e herdeiros, não é? Junto com Israel que crê, os gentios também são participantes. Então, o servo de Adonai é aquele que recebe uma herança que é um lugar deserto, quer dizer, na verdade, isso está falando da morte do Messias, né? Uma terra deserta, e em troca ele dá uma herança, ele compartilha a sua herança com aqueles que são abençoados por ele, que são beneficiados pela sua obra. Um outro tema interessante é esse tema aí da luz. Em Isaías, a mensagem do servo trará mudanças éticas e morais entre as nações. Quer dizer, as nações elas vão mudar a maneira de ser, de se comportar, né? Os gentios passarão a ser iluminados pelo servo. Isaías 42:6, bem como 49:6. Vamos dar uma olhada nesses textos. Isaías 42:6. Veja: eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te darei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. Veja, por exemplo, 49:6. Sim, diz ele, pouco é seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então, o servo de Adonai é a luz para os gentios. O uso paulino, olha que interessante, a maneira como Paulo se utiliza desse tema aí, desses textos, preserva o sentido de um alto padrão moral, bem como os privilégios que nos são dados pela graça, redenção, perdão e acesso. E acesso ao reino de Deus. Então, o que vai acontecer? Nós temos aí, na realidade, Paulo aplicando a si como aquele que Deus constituiu para ser luz. Isso não é novo, né? Jesus mesmo diz em Mateus, no capítulo 5, no versículo 13, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Né? E o próprio Paulo aplica, né, a si essa palavra dele ser luz, que o Senhor o constituiu para ser luz aos gentios, conforme está em Atos 26:18, né? Veja, olha o texto aqui, ó. Olha o que Paulo disse para o rei Agripa. Ele perguntou, por ocasião da queda dele, quando ele caiu, né? Ele perguntou assim, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre teus pés, porque para isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais te envio, para abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados em mim. Quer dizer, Paulo foi constituído para ser luz para os gentios. Essa tarefa é do servo de Adonai, mas que Cristo vai realizar no meio do povo gentílico através de Paulo, né? Ou pelo menos a começar através do ministério de Paulo.
Eu penso que todos os cristãos devem ser luz para os povos, todos os crentes, né? E, de uma certa maneira, cada um de nós também cumprimos esse papel, não é? Que ele é em primeira mão de Cristo, mas se aplica a Paulo como sendo o ministro, o apóstolo aos gentios. E agora que o evangelho chegou aos confins da terra, nós prosseguimos com a tarefa de evangelização, com a missão de sermos luz também, né? Então não é de se admirar que esses textos sejam aplicados também, num certo sentido, também àqueles que são de Cristo. E Paulo aplicou a si próprio. Paulo entende-se como luz para os gentios, conforme nós já temos visto. Um quarto tema que Paulo utiliza é o tema das trevas, né? O servo tem a missão de converter os gentios das trevas para a luz. Paulo utiliza-se desse conceito de trevas e aplica essa questão das trevas como sendo o estilo de vida, né? O modo de vida, a idolatria, a ignorância, em que os gentios vivem, né? Segundo a potestade das trevas, que faz com que esses povos vivam de maneira contrária, né, à vontade de Deus, de maneira diferente daqueles que são do Senhor. Então, Paulo diz, vocês eram trevas e agora não são mais trevas, porque estão na luz e estão em Cristo. Então, esse tema que o servo vai converter os gentios das trevas para a luz é um outro tema que está presente nas cartas de Paulo. Ora, conforme nós estamos vendo, Paulo se utilizou amplamente dos poemas do servo do Senhor. Ele aplicou ao seu próprio ministério esses temas, temas que nós temos visto. O tema que fala da missão do servo, de abrir os olhos aos cegos, de libertar os encarcerados, de tirá-los das trevas, de dar herança. São temas que o próprio Paulo utilizou-se de maneira ampla. E assim, nós podemos concluir, né, essa reflexão entendendo que Paulo acreditava que a sua missão aos gentios cumpria a profecia a respeito do servo do Senhor. Paulo se via como sendo aquela pessoa por meio de quem os gentios iriam receber esperança, luz e salvação. Paulo se identifica mesmo com esse servo. Ele tomou para si a tarefa anunciada com respeito ao servo, mas não como alguém que se colocaria numa função de cumprir aquilo que somente Cristo pode fazer. Paulo, em momento algum, se coloca no lugar de Cristo. Mas Cristo, que passa a viver em Paulo, passa a agir e cumprir a profecia de Isaías, a começar através de Paulo. E hoje, essa profecia é cumprida por meio de nós, que levamos o Evangelho, que continuamos a levar o Evangelho aos povos na Terra. Eu espero que você tenha compreendido e entendido como que funciona essa dinâmica do uso dos temas que estão presentes nos textos do poema do servo sofredor dentro do epistolário paulino, dentro da teologia paulina. Eu espero que tenha sido bênção e esclarecedor essa aula para vocês. E assim eu me despeço de vocês, num desejo de revê-los no nosso próximo encontro, onde nós vamos continuar estudando o uso do Antigo Testamento no Novo. Até o nosso próximo encontro.